Invocador Supremo capítulo 138. O alívio do mundo. O núcleo do mundo sentiu-se aliviado. Apesar do que possa parecer, a invasão ocorreu perto do polo norte da Terra. A maioria dessas fendas não surgiu no polo sul, embora ainda houvesse pequenas onde surgiram monstros selvagens. Não eram tão massivos quanto os que Gustavo tinha encontrado. Especialmente porque havia uma grande diferença entre alguns monstros selvagens e os invasores que ele acabara de aniquilar com tudo o que tinha. Os Larkobs, os monstros do mundo das bestas e os celestiais. O núcleo do mundo analisou sua superfície, pois descobriu que não havia Larkobs em nenhum outro lugar além dos lugares onde Gustavo os matou, nem celestiais ou bestas elementais do mundo das bestas. Como foi dito anteriormente, a diferença de tempo entre os mundos originais desses invasores e este era grande. Levaria algum tempo até que novas tropas fossem enviadas para cá, pois catalogaram a Terra como um mundo menor, sem muito valor para tomar, então enviar algumas unidades casualmente era o plano deles. O núcleo do mundo, ou bem, Gaia, sentiu-se aliviado agora que ela podia relaxar um pouco. Os seres poderosos cujas presenças emanavam imensas pressões foram em sua maioria suprimidas. Bem, além da grande torre demoníaca, o exército demoníaco e a entidade misteriosa além da fenda no céu, cujo tentáculo estava lentamente absorvendo energia do planeta. Agora que os Larkobs e os Celestiais estavam fora de cena, a melhor coisa a fazer era limpar o mundo de todos os alievinos e então, quando Gustavo estivesse pronto, usar seus poderes e a habilidade do guardião do planeta para suprimir este tentáculo gigante. Feche a fenda no espaço com força. A entidade além da fenda parecia absurdamente poderosa, então atacá-la não era uma opção. Mas, pelo menos, fechar a rachadura do céu funcionaria. Suspiro. Embora ainda existam alguns problemas, sem esses três exércitos principais, eu me sinto bem. Muito mais aliviada, suspirou Gaia. Ela lentamente começou a fechar as rachaduras que levavam ao mundo celestial e ao mundo Larkob. Embora Gustavo possa não gostar disso porque ele não seria capaz de acessar facilmente esses mundos sem essas fendas, era melhor para o planeta que elas fossem fechadas, pois poderiam atrasar a invasão de novos grupos de tais entidades. Curiosamente, a maioria dos aliens, bestas, elementais e celestiais surgiram perto da América do Norte, Canadá e Alasca, embora alguns dos domínios e masmorras do monstro tenham se espalhado por toda a América e outros continentes. Quanto mais distantes estavam deles, mais menor foi a influência. Embora grandes quantidades de pessoas tenham morrido aqui, o resto do mundo estava lutando melhor e um grande número de pessoas ainda estava vivo. No mínimo, as baixas foram inferiores a 1 milhão. O núcleo do mundo também notou que essas pessoas nesses lugares distantes da América do Norte, portanto têm um tempo melhor para se adaptar e também por não encontrarem os chefes finais imediatamente, começaram a utilizar o Sol Record de acordo, e então, eles estavam subindo de nível, ganhando habilidades e muito mais. A humanidade talvez tivesse uma chance. Estava agora nas mãos de Gustavo liderar o resto da humanidade do planeta neste apocalipse turbulento. Será que um ex-Neteb novelista realmente faria tudo isso? Muitos provavelmente duvidariam. Até o Gustavo fez. E para ser honesto, ele realmente não gostaria de fazer isso, mas ele tinha um dever. Então, no final, ele tinha que fazer tudo o que pudesse, por enquanto, para ajudar as pessoas, mesmo que não gostasse muito. Afinal, este era o planeta em que ele nasceu. Que tipo de tolo autodestrutivo deixaria de salvá-lo e ajudá-lo? Além disso, Gaia foi muito legal com ele e o ajudou a ficar mais forte, e deu a ele muitas novas possibilidades e habilidades. Então ele se sentiu em dívida com a boa vontade do planeta. Ele também foi, aparentemente, o único jogador que recebeu um bilhete do sistema neste mundo. Não, provavelmente em toda esta galáxia ou universo, ou dimensão. E como um jogador cuja habilidade de crescer incrivelmente forte e incrivelmente rápido estava presente, ele teve que trabalhar duro para cumprir tal propósito. Ou bem, o propósito que ele havia dado a si mesmo. No final, Gustavo já estava se tornando o salvador da humanidade sem querer, mas foi assim que acabou. Derrotando os Celestiais e os Larkobs, e matando quase todos eles, exceto alguns pequenos alienígenas que ele domou como se fossem monstros. Ele já havia feito um feito incrível. E foi apenas cerca de 5 dias desde que o apocalipse começou. Ele realmente fez tudo isso em tão pouco tempo. Foi bastante desconcertante. Bem,
Devido ao tempo que ela passou dentro de seu mundo interior, parecia mais um mês devido à diferença de fuso horário. Mas para o mundo exterior, foi quase uma semana. Gustavo nem deu tempo para esses invasores se espalharem pelo mundo, pois abusou de todas as trapaças que tinha e cresceu a uma velocidade ridícula. Finalmente derrotando esses invasores e conseguindo salvar o mundo. Se os celestiais Slarkob tivessem se espalhado pelo globo, a humanidade poderia ter realmente perecido. Seu poder, afinal, era muito vasto. Embora Gaia se sentisse mal por comparar coisas assim, como ela estava admitindo que era bom que os celestiais e o resto só fizessem o caos na região norte da América, ela decidiu que não havia como evitar. Por enquanto, ela se sentiu tão bem depois de fechar os portões dos celestiais e do resto que sentiu vontade de tirar uma soneca relaxante pela primeira vez. Mas ela não podia, de jeito nenhum. Ainda havia muitas coisas a fazer por enquanto, e ela precisava ajudar Gustavo em tudo o que pudesse fazer. Para ela, o maior tesouro de sua vida era o planeta e a vida nele. Ela não podia afrouxar, mesmo contra as probabilidades. Ela precisava trabalhar duro, tão duro quanto pudesse. Ela continuou a derramar energia no mundo, tentando fechar mais e mais fendas dimensionais. Ufa! Isso vai demorar um pouco. Ela suspirou. Enquanto isso, Gustavo estava prestes a finalmente encontrar mais humanos sobreviventes, finalmente. Invocador Supremo capítulo 139. Com a grande nave-mãe atrás dele e várias naves fantasmas ao seu redor, Gustavo finalmente chegou a uma grande cidade. Esta cidade em ruínas era na verdade, Nova York. A maior parte da cidade estava arruinada, não havia uma única alma vagando por aí, e isso fez Gustavo se sentir inerentemente preocupado com a destruição que aconteceu. Principalmente, ele se sentiu distante de tudo isso no começo, mas agora, ao ver toda essa ruína, todas essas manchas de sangue, cadáveres e muito mais abaixo dos prédios, ele não pôde deixar de se sentir muito mal. Ele teria feito a diferença se não tivesse fugido. Ele poderia ter ajudado essas pessoas? Ele pensou que talvez. Não. Ele não seria capaz. Não lhe daria tempo para moer e subir de nível, para ganhar todas essas habilidades a tempo. Se ele tivesse permanecido aqui no meio desse caos, ele teria sido pego em tudo isso e teria morrido miseravelmente. Foi doloroso pensar nisso, mas ao escapar da cidade deixar muitos morrerem, ele foi capaz de crescer forte o suficiente para vingar todos eles. E salvar a Terra. Pelo menos temporariamente. Por um pouco de tempo. Gustavo cerrou os punhos, quando detectou cerca de alguns milhares de pessoas vivendo no subsolo. Elas de alguma forma sobreviveram a todo esse inferno se escondendo como ratos nos esgotos. Seu processo de pensamento mudou muito nestes últimos dias. Mas tudo se deve à montanha-russa de eventos, batalhas e muito mais. Usando seu poder como administrador do sistema e também com a ajuda de Gaia, Gustavo conseguiu gerar uma mensagem através do sistema de todas as pessoas aqui. O sistema era simples: é seguro lá fora, por favor, saia para que possamos protegê-lo. Claro, parecia suspeito. Mas este era o sistema, este estranho poder, que todas as pessoas tinham agora. Muitos sabiam que isso os ajudava, e nunca os afetou negativamente. Era um poder que lhes permitia crescer mais forte, afinal. Você acha que isso vai funcionar? Perguntou Gaia. Bem, ser direto nunca é uma coisa ruim. Disse Gustavo. Depois de alguns minutos, Gustavo finalmente avistou o primeiro grupo de pessoas, enquanto descia e os ajudava, apresentando-se como um humano como eles, que finalmente conseguiu derrotar os invasores. Claro, algumas pessoas reclamaram, algumas disseram que por que ele não veio mais cedo, e por que ele demorou tanto para vir, e muitas outras reclamações muito semelhantes, mas Gustavo as ignorou enquanto as deixava entrar em seu mundo interior. Ele lentamente começou a encontrar mais e mais pessoas que correram para a superfície, e algumas pessoas que foram verificar acima e o levaram para o subsolo, onde ele reuniu ainda mais pessoas. Depois de um dia inteiro, ele reuniu quase todas as pessoas que restaram. E eram muitos. Bom, não muitos comparados com a população real de uma cidade grande como Nova York, mas ainda assim um grande grupo de pessoas. Afinal, havia mais de 2.000 pessoas dentro de seu mundo interior. Felizmente, o mundo interior cresceu cada vez que ele aumentou seu reino de existência, e Annabelle continuou a se dividir em lares cada vez mais habitáveis. Agora mesmo,
Ela estava absorvendo e assimilando a maioria das ruínas em toda a cidade, reformando ruas de concreto, casas e muito mais em todo o mundo interior. O povo, é claro, embora feliz, ainda estava devastado com tudo o que aconteceu. Muitos estavam deprimidos, muitas pessoas perderam suas famílias inteiras, estavam todos desanimados e não unidos. Mas Gustave notou que ainda havia alguma chama dentro de seus corações. Ele notou que ainda havia alguma vida dentro dos olhos de todas essas pessoas, que lentamente progrediriam e seguiriam em frente. Seria difícil sustentar tantas pessoas, pois Gustave tinha que pensar em muitas coisas, ainda mais supervisionando-as para que não começassem a matar uns aos outros, roubar uns aos outros e assim por diante. Ele pediu ajuda de Annabelle e do monstro, deixando muitos mortos-vivos como guardas, enquanto também deixava a própria Annabelle que estava dividida e presente em todas essas cidades recém-criadas, para que ela pudesse realmente intervir sempre que visse algo errado acontecendo. Depois que tudo isso foi feito, Gustave se moveu pela cidade levando tudo o que podia. Ele deixou vários corpos divididos de Annabelle constantemente pegando mais e mais escombros para refazer uma cidade nova e maior, enquanto ele também pegava qualquer comida que pudesse encontrar. Embora os supermercados foram destruídos, ainda havia alguns que tinham coisas dentro. Então ele pegou tudo o que encontrou. No final, acabou com uma quantidade bastante de comida enlatada. Depois de mais um dia de trabalho duro, as coisas finalmente foram feitas, e Gustave decidiu continuar se movendo pelo território afetado por algum tempo, resgatando todos que encontrasse, que eram muito poucos, e visitando qualquer cidade. Gustave parecia nunca dar uma pausa. Ele estava trabalhando incansavelmente, sem parar. Ele ignorou a maioria das masmorras grandes e outras coisas, até as ondas gigantes de monstros, que ele deixou para depois triturar e se concentrou em resgatar qualquer outra pessoa que pudesse encontrar. Depois de uma semana viajando sem parar pela América do Norte, Canadá e Alasca, Gustave conseguiu salvar mais alguns milhares de pessoas. Mas milhões morreram. Essas pessoas foram talvez os últimos remanescentes. No final, Gustave conseguiu reunir cerca de 6.000 pessoas. Todas essas pessoas estavam sendo ensinadas muitas coisas sobre o sistema por Javier e seu grupo, com a ajuda da convocação de Gustave. As pessoas estavam começando a ficar um pouco mais informadas sobre como as coisas eram agora e estavam começando a aprender que teriam que trabalhar duro a partir de agora. Quando Gustave terminou, já planejava ir para a América do Sul e depois para outros continentes, sem nem se importar com seu cansaço ou seu bem-estar. Mestre, por favor, faça uma pausa. Kirena protestou contra a ideia de Gustave correr imediatamente para a América do Sul. Mas eu tenho. Por favor, descanse um pouco. Suspirou Katrina. Eu concordo, você deve descansar, sem mas, disse Ana. Guardião, você trabalhou muito. Estou muito feliz por ter alguém tão diligente e de bom coração comigo. Mas por favor, descanse um pouco, disse Gaia. Gustave percebeu que ele nem descansou desde que derrotou o Rei Celestial ou o líder Slarkob. Certo. Obrigado por sua preocupação, Invocador Supremo. Capítulo 140. Depois da grande batalha de ontem, acabei fazendo muitas coisas, mais do que esperava, e só veio o máximo de pessoas que pude encontrar. Não foi porque eu me sinto como um herói ou algo assim, eu só queria fazer isso. Eu sou bastante egoísta, então muitas vezes eu faço o que eu quero, e então, eu fiz o que eu queria fazer. Mas talvez eu tenha exagerado um pouco lá. Quando acordei depois de entrar no meu mundo interior, senti-me revitalizado. Meu corpo inteiro estava transbordando de energia, e eu não conseguia me sentir mais forte do que agora. Depois de subir de nível tanto, minhas estatísticas aumentaram para quantidades insanas, e minha alma ficou ainda mais forte depois que comi o Rei Celestial. Resolvi verificar minhas estatísticas. Nome, Gustave. Raça, Autodampir, humano, elemento, nulo. Tipo de arma, qualquer. Orbis, 76. Ouro, 234.569. Penas de herói, 152.742. Fragmentos de herói, 28.200. Bob, divino invocador feiticeiro do sagrado Sou Flamejante Inferno. Histórico de Bob, Summoner, Sorcerer, Magic Knight, Black Knight, Phantom Sorcerer, Necrotic Sorcerer, Infernal and Spectral Flare Sorcerer, Celestial Beast Orb Martial Artist, Oli Lança Guerreiro Divino,
Druida feiticeira elemental espírito da besta sagrada. Pontos de habilidade: 221.315. Classificação de existência: pseudo-deidade Demi. 69. Fase intermediária, vírgula. Classificação do orbe da besta: quimera da chama dourada. Reino do grande espírito da besta celestial divina. Fase intermediária, vírgula. Cultivo da alma. Reino de criação do núcleo da alma divina. Fase de pico, vírgula. Classificação do sistema. Classificação 2. Funções do sistema: Summon Gacha, Quest, Board, Dalidon Geons, Innerworld, Monster Archery, Undead Graveyard, Training Ground. Nível: 100-120, 120-120. Vitalidade: 960.960.000. Crescimento por nível: 13.000. Mana: 1.270.000, 1.270.000. Crescimento por nível: 15.000. Força: 870.000. Crescimento por nível: 12.000. Magia: 1.060.000. Crescimento por nível: 15.000. Destreza: 760.000. Crescimento por nível: 11.000. Ponto. Estiquei meu corpo depois de acordar, onde encontrei Kirene e Karina ao meu lado dormindo pacificamente, pois notei que minhas estatísticas dispararam muito. 20 níveis de estatísticas são realmente insanos. Agora eu tinha mais de 1 milhão de mana, e podia sentir isso claramente em todo o meu corpo, junto com todas as minhas outras estatísticas. Minha força estava em 800k e mais, que também foi incrível. Eu percorri um longo caminho desde os primeiros dias, com certeza, essa é uma progressão insanamente acelerada. Agora, hora de ir tomar o café da manhã. Depois que fui ao banheiro, acordei Kirene e Katrina apertando suavemente suas bundas. Sempre quis fazer isso. Os dois acordaram como se estivessem surpresos. O que? Mestre? Disse Kirina. Foi necessário apertar minha bunda. Suspirou Catarina. Desculpe. É só que vocês dois estavam. Eles estavam. Bem ali. Eu tinha que fazer isso. Você não me deixou opção, eu disse. Fufu. Mestre, você quer um pouco de diversão matinal antes do café? Perguntou Kirina. Pode drenar essa vitalidade dele. Disse Katrina, lambendo os lábios. E então, os dois me agarraram e me jogaram na cama. A intensidade da paixão deles era clara, mas já fazia algum tempo desde a última vez que fizemos isso, então eu fui em frente usando várias habilidades que eu tinha, aumentando minha libido, e dominando os dois na cama. Apenas para ser dominado no final e drenado da minha energia. Isso foi um pouco demais. Passamos quase 5 horas fazendo isso. Suspirei. Fufu, você começou, mestre. Disse Kirina. De fato, deveria ter assumido a responsabilidade. Slurp, disse Katrina, enquanto terminava de chupar minha vara e beber minha última carga. Isso parecia bom demais. Sexo com mulheres meio súcubos é ao mesmo tempo refrescante e exaustivo, é uma coisa difícil de explicar. Depois disso, eu me recuperei lentamente enquanto íamos tomar banho, onde acabamos fazendo de novo várias vezes, e atrasamos o café da manhã por cerca de 1h30. Mas, finalmente, descemos. O mestre finalmente acordou, disse Ervas. Ele estava jogando videogame com Vudia. Papai. Vudia correu para o meu lado, enquanto eu a cumprimentava com um abraço. Ela é uma menina muito doce. Você estava esperando por mim? Perguntei. Sim. Vamos comer. Estou com fome. Disse Vudia, enquanto nos sentamos ao redor da mesa. Ana estava lá também, enquanto me cumprimentava alegremente. Você finalmente acordou, mestre. Você se superou ontem. Então, por favor, descanse um pouco agora, disse ela. Tudo bem, eu vou. Sente-se ao meu lado agora para que possamos desfrutar de um pouco de comida. Eu suspirei. Estou cozinhando. Disse Kirina. Eu também. Vamos encher o mestre com a vitalidade que drenamos dele, disse Katrina. Nesse caso, eu também quero participar. Quero aprender a cozinhar um pouco mais, disse Ana. Quando me sentei e bebi um pouco de chá para esperar a comida ficar pronta, o Ageu e Aqua correram para dentro da casa. Aquele grande monstro estava delicioso. Disse Aqua. Sim, mas não fique muito confiante, Aqua. Você é muito imprudente às vezes, disse o Ageu. Diz o lobo que salta direto para a briga. Disse Aqua.
O mestre está acordado, disse Agil. Mestre. Aqua pulou em cima de mim enquanto usava seu corpo viscoso para enredar meu corpo. Ugh, como vocês dois estão? E de que monstro vocês estão falando? Perguntei. Oh. Você não sabia? Monstros estão aparecendo de um lugar estranho que apareceu aqui. Eu acho que eles chamam de dungeon ou algo assim. Disse Aqua. Espero que. Depois de algumas explicações, parece que enquanto eu salvava pessoas, o mundo interior foi ficando cada vez maior devido ao meu crescimento exponencial de força. Agora não era uma ilha, mas quase um continente flutuante inteiro. Para começar, havia 3 novas masmorras, que surgiram do nada. Eles não são funções do sistema nem nada, mas apenas parte da função do mundo interior. Essas masmorras abrigam monstros que dropam itens e geralmente são fracos, mas as masmorras estão lentamente se aprofundando, onde monstros maiores e mais fortes vagam. O bom é que os monstros nunca saem da masmorra, então as pessoas que não entram estão seguras. Interessante. Gaia, você sabe por que eles apareceram? Perguntei. Por favor,